Olá, meu amigo Abelardo e todos os ouvintes do programa. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui nessa tarde. E nesse momento eu gostaria de discutir um pouco uma questão que está em bastante evidência, que é a questão da CPI da Covid, especialmente a questão levantada sobre o uso ou não da cloroquina. Novamente, esse assunto. Esse assunto ganhou evidência novamente porque o ministro da Saúde ele afirmou que não há um consenso no que diz respeito ao uso da cloroquina para a Covid. Segundo ele, existe diferentes opiniões médicas, alguns médicos sendo a favor do uso da cloroquina para o tratamento da Covid e outros médicos que não são a favor e que, portanto, era necessário ouvir médicos, defensores de cada um dos pontos de vista para se chegar a uma conclusão. Então, resumidamente é isso. Porém, eu não concordo com essa fala do ministro da Saúde de maneira alguma, de hipótese alguma. Existem coisas que são questão de opinião, realmente, mas existem coisas que têm consenso científico. O que é um consenso científico? Você tem na literatura, você tem publicado artigos que mostram fatos, evidências. E existem hoje já, mais de um ano depois do início da Covid, muitos estudos que foram feitos para perguntar e tentar responder se a cloroquina é eficiente ou não no tratamento da Covid, na prevenção da Covid, e se ela deve ou não ser utilizada. E aí surgiram vários artigos, e quando a gente olha para os artigos que foram feitos com rigor científico, a grande maioria desses artigos, eles vão mostrar que a cloroquina, cloroquina ou hidroxicloroquina, além de não trazer benefícios para os pacientes com Covid, pode aumentar o risco de outras complicações, como problemas cardíacos, renais, toxicidade, ou seja, na linguagem popular, fazer mal a quem usa esse medicamento, especialmente por muito tempo. Então, me parece que o senhor ministro, ele ignorou esses estudos. Ele não precisa mais ouvir médicos que são a favor, nem ouvir médicos que são contra, porque isso não é uma questão de opinião. As coisas são questão de opinião quando são coisas muito subjetivas, quando se trata de ciência e de fatos que já foram demonstrados através de pesquisas científicas, com rigor científico. Isso não se trata de opinião, mas isso se trata de encarar os fatos com uma visão científica. Então, quando a gente pensa dessa forma, você pensar que o uso da cloroquina hoje em dia é uma questão de opinião, está totalmente fora. Quem está dentro da ciência, quem analisa o que está acontecendo, as pesquisas, os eventos que são notificados, tem certeza já de que a cloroquina não deve ser utilizada. Ele não precisa mais ouvir médicos. Porque a gente se pergunta, essa opinião dos médicos que são a favor do uso da cloroquina é baseada em quê? Se não for baseado nos estudos científicos, mas você pode me perguntar, mas não tem nenhum estudo que mostre um possível efeito? Você tem milhares de estudos sendo feitos. É normal que um estudo ou outro pequeno observe algum efeito, né? Dependendo de como ele foi desenvolvido, mas a gente tem que entender que nem todas as publicações são sérias, nem todas as publicações elas são feitas da maneira que deveriam ser feitas, e aí a gente precisa julgar, a comunidade científica precisa julgar. E a comunidade científica já julgou essa questão da cloroquina e de muitos outros fármacos que foram testados como promessa para o tratamento da Covid. Alguns fármacos já foram aprovados, mas para serem utilizados em âmbito hospitalar em pacientes mais graves. Mas essa questão da cloroquina já foi demonstrada há muito tempo que não é eficaz no tratamento da Covid e que, além disso, pode aumentar o risco de muitas complicações para a saúde. Então, quem não é da área talvez não entenda como isso é feito, mas quem é da área, quem pesquisa, quem entende de ciência, não precisa mais de ouvir médico ou outro, porque a ciência já demonstrou isso. E se um médico, com todo respeito à classe médica, mas se um médico ainda tem uma opinião contrária, essa opinião dele com certeza não está baseada no que a ciência já demonstrou. E se
a conduta de um médico ou de qualquer outro profissional de saúde não estiver baseado em evidências científicas, então a gente pode dizer que essa conduta tem que ser revista em diversas escalas, na escala ética, e a gente tem que pensar, né, que porventura alguns profissionais estão sendo formados e exercendo a sua profissão de uma maneira que pelo menos deveria ser revista. Então, no meio científico, para nós cientistas que trabalhamos com ciência, analisando fatos, sem partidarismo político, essa questão da cloroquina já está bem resolvida. Então, ela está sendo levada adiante, na minha opinião, por um viés político, e que se for levada não deveria nem estar sendo levada adiante, mas já que está sendo levada, se for conduzida com esse viés, não trará nenhum benefício para a população. Essa questão já deveria estar encerrada há muito tempo, porque na ciência ela já foi encerrada. Se ela está sendo levada adiante, é por outros interesses e por outros motivos. Mas para a ciência está resolvido, não deveria nem levar em questão e ouvir opinião, porque quando se fala de ciência, as opiniões contrárias às ciências, elas não devem ser levadas em conta. Um grande abraço para você e para todos os meus queridos conterrâneos e ouvintes.